Você já parou para pensar se a sua fé é apenas um hábito ou se algo realmente mudou dentro de você? Muitas pessoas passam a vida inteira frequentando igrejas, mas no fundo sentem um vazio ou uma dúvida silenciosa. Será que eu realmente pertenço a Deus? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar que existem sinais claros, deixados pelo próprio Criador, que aparecem na vida de quem ele chamou de filho. Se você ficar comigo até o final, você vai descobrir como identificar essas mudanças sutis na sua rotina. E mais do que isso, vai entender como acalmar o seu coração sobre a sua salvação. O que eu vou te revelar nos últimos minutos deste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga as suas próprias falhas e o seu relacionamento com o Pai. Vamos descobrir juntos se esses sinais já estão florescendo em você? Se você realmente pertence a Deus, estas mudanças começarão a aparecer na sua vida de forma inevitável. Existe uma pergunta silenciosa que muita gente carrega no peito, mas raramente tem coragem de dizer em voz alta: eu realmente sou de Deus ou estou apenas parado perto dele? Sabe, a Bíblia nunca tratou essa dúvida como algo sem importância. Pelo contrário, as Escrituras nos mostram que existe uma diferença enorme entre saber quem é Deus e ser conhecido por Ele, entre apenas pronunciar o seu nome e carregar a sua vida pulsando dentro de nós. O próprio Jesus foi bem claro ao dizer que nem todo aquele que o chama de Senhor realmente lhe pertence. E veja bem, ele não disse isso para assustar quem tem um coração sincero, mas para nos despertar de um sono profundo. Deus não quer que seus filhos caminhem no escuro, tateando sem saber onde estão. Quando uma vida passa a pertencer a Ele, algo real começa a subir à superfície, de forma lenta, profunda e inconfundível. Pertencer a Deus não é algo que a gente prova com perfeição absoluta, com gritos de fé ou com um vocabulário religioso impecável. A gente percebe isso através de uma transformação que nenhum esforço humano sozinho conseguiria manter de pé. A Bíblia nos mostra que quando Deus reivindica alguém como sua propriedade, Ele coloca o seu espírito dentro dessa pessoa, e esse espírito começa a trabalhar de dentro para fora. Como está escrito lá em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E esse testemunho não é apenas um sentimento passageiro que vem e vai de acordo com o nosso humor, mas sim um padrão que vai se formando com o passar do tempo. Eu tenho percebido que quanto mais eu caminho com Deus, mais honesto eu preciso ser sobre o que realmente está moldando o meu coração. E é por isso que essa mensagem de hoje não é para te comparar com os outros ou te dar uma falsa segurança, mas para te ajudar a reconhecer os sinais que a Bíblia aponta com tanta frequência. Sinais que não aparecem porque estamos nos esforçando mais, mas porque Deus é fiel para terminar a obra que Ele mesmo começou. O primeiro grande sinal é uma sensibilidade crescente ao pecado e uma convicção real no coração. Você já sentiu que algo que antes você fazia sem pensar, hoje te incomoda profundamente? Um dos sinais mais claros de que alguém pertence a Deus não é a ausência de erros, mas sim uma mudança completa na forma como você se relaciona com esses erros. Antes de Deus ser o dono do nosso coração, o pecado parece algo controlável, algo que a gente justifica ou até que nem enxerga. Mas quando o Espírito Santo faz morada em alguém, o pecado perde o sossego. O que antes parecia normal, agora pesa. O que antes passava batido, agora mexe com a consciência. E veja bem, isso não é aquele medo pesado que gera vergonha. É uma convicção que nasce do amor, de um relacionamento. Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa convicção é a forma de Deus proteger o que é dele, como se fosse um alarme interno que toca quando nossos pensamentos ou palavras começam a se desviar da verdade. Se você é de Deus,
Você já deve ter notado que não consegue mais se divertir com coisas que antes não te incomodavam. O Espírito Santo nos empurra gentilmente de volta para o arrependimento. E sabe o que é mais bonito? Essa correção não nos afasta de Deus, ela nos puxa para mais perto. Quem caminha na luz não é quem nunca tropeça, mas quem não consegue mais se sentir confortável no escuro. Essas pessoas confessam, buscam restauração e não tentam mais se esconder atrás de desculpas. Com o tempo, o coração vai ficando mais macio, o orgulho vai perdendo a força e a humildade começa a crescer. Até quando a gente falha, existe aquele puxão interno para voltar ao caminho certo. Você tem sentido esse puxão ultimamente na sua consciência? O segundo sinal que eu quero destacar é um desejo profundo pela presença de Deus, e não apenas pelas bênçãos que Ele pode dar. Já notou como as suas orações mudaram? No começo da fé, a gente chega com uma lista enorme de pedidos, e a Bíblia não condena isso, afinal, somos convidados a pedir e bater a porta. Mas conforme o relacionamento amadurece, algo muda. O coração começa a ter sede do próprio Deus, mais do que das respostas que Ele dá ou da ajuda que Ele envia. A presença dele passa a ser o maior prêmio. Davi, por exemplo, não disse que queria sucesso ou vitória acima de tudo. Ele disse que a única coisa que ele buscava era habitar na presença do Senhor. Esse desejo não nasce de uma disciplina rígida, mas do pertencimento. A oração deixa de ser uma obrigação apressada e vira um momento de estar perto. A leitura da Bíblia deixa de ser apenas informação e vira um momento de escuta. Até o silêncio diante de Deus começa a ter sentido. Como diz Tiago 4:8, quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. E quem pertence a Ele sente essa fome. Isso não significa que a vida fica fácil. Aliás, muitas vezes o desejo mais forte por Deus aparece justamente nos momentos de espera ou de perda, quando nada mais no mundo parece satisfazer. Você já sentiu essa sede que nada neste mundo consegue aplacar? O terceiro ponto é a evidência de uma transformação interna, não apenas uma mudança externa de fachada. Deus trabalha de dentro para fora. Antes de os hábitos mudarem, os desejos começam a se realinhar. É por isso que pertencer a Deus não se sustenta apenas com aparência. Romanos 12:2 nos pede para não sermos conformados com este mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente. E essa renovação não acontece num estalar de dedos, é um processo. Pensamentos que antes eram naturais começam a ser questionados. Reações que antes pareciam justificadas agora parecem fora de lugar. A raiva ainda pode surgir, mas não é mais confortável morar nela. O orgulho aparece, mas agora ele encontra resistência. Isso é ser uma nova criatura, como diz a palavra. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, não são máscaras que a gente usa, são frutos que crescem onde Deus está trabalhando. Você consegue olhar para trás e ver que hoje você reage de forma diferente a situações que antes te tirariam do sério? O quarto sinal é uma disposição real de obedecer a Deus, mesmo quando isso custa caro. Um dos maiores indicadores de quem é de Deus não é o quanto a pessoa concorda com ele, mas o quanto ela o obedece quando o caminho fica difícil. A obediência não é para ganhar o amor de Deus, é uma resposta ao amor que já recebemos. Jesus disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." A gente passa a acreditar que os caminhos de Deus não são apenas certos, eles são bons, mesmo quando são complicados. É escolher a verdade em vez da conveniência, a integridade em vez da vantagem, o perdão em vez da vingança. São decisões silenciosas que ninguém vê, mas que testam se a nossa fé está na boca ou na raiz do coração. Você já teve que abrir mão de algo que queria muito só para permanecer fiel ao que Deus te pediu? Isso nos leva ao quinto sinal,
um amor crescente pelos outros que reflete o próprio Cristo. Quando pertencemos a Deus, o amor para de ser apenas conveniência. João diz que quem ama é nascido de Deus. E esse amor não é só um sentimento bonitinho, é paciência onde antes havia irritação, é compaixão onde antes havia indiferença. É começar a olhar para as pessoas não pelo que elas podem nos oferecer, ou pelo quanto elas nos ofenderam, mas como almas criadas por Deus que precisam de graça. Isso não elimina limites ou sabedoria, mas muda a nossa motivação. Quando alguém te fere, a vingança até tenta aparecer, mas ela não parece mais certa. O amor de Deus começa a interromper nossas reações naturais. Você tem conseguido liberar perdão para quem não merece, sabendo que você também recebeu um perdão que não merecia? O sexto sinal é a disciplina e a correção de Deus como um pai amoroso. Muita gente acha que dificuldade é sinal de que Deus está longe, mas a Bíblia diz o contrário. O Senhor disciplina quem Ele ama. A correção não é para estranhos, é para filhos. Se Deus te corrige, te redireciona ou permite um desconforto para expor algo doente no seu coração, alegre-se. Isso é prova de que você é dele. Essa disciplina pode vir de várias formas: uma consciência inquieta, uma porta que se fecha, um conselho de um irmão ou uma palavra na Escritura que queima o coração. Deus se recusa a nos deixar do jeito que estamos, porque Ele tem compromisso com o nosso crescimento. Você consegue perceber a mão de Deus te corrigindo em amor, mesmo quando isso dói um pouco? O sétimo sinal é um sentido de ser separado do mundo, mas sem ter ódio por ele. É aquela sensação de estar no mundo, mas não pertencer a ele. Nossos valores mudam. Coisas que antes eram super empolgantes começam a parecer vazias. Nossas prioridades já não são as mesmas de quem está ao nosso redor. Isso cria uma tensão. A gente pode se sentir meio deslocado ou incompreendido, mas Pedro nos lembra que somos um povo escolhido, chamados para fora das trevas. Só que essa separação não traz arrogância, traz compaixão. Jesus era santo, mas era o melhor amigo dos pecadores. Quem é de Deus aprende a segurar a verdade sem crueldade. Você já sentiu que o seu lar não é mais aqui? Que seus olhos estão voltados para algo muito maior e eterno? E o oitavo sinal, talvez um dos mais fortes, é a perseverança através das provações, ancorada na esperança. O que você faz quando a vida fica pesada? Deus nunca prometeu que seríamos poupados de lutas, mas prometeu que estaríamos sustentados por Ele. Perseverança não é força bruta. É uma esperança que não solta a mão de Deus, mesmo quando as respostas demoram. Tiago ensina que as provações produzem constância e nos levam à maturidade. Isso não quer dizer que a gente celebra o sofrimento, mas que a gente não o desperdiça. Mesmo com as mãos tremendo, quem é de Deus continua confiando no caráter dele e não nas circunstâncias. Você sente que, apesar de todas as tempestades, existe algo dentro de você que te impede de desistir de Deus? No fim das contas, quando Deus é o dono da sua vida, Ele deixa evidências. Pertencer a Ele não é sobre ser perfeito hoje, mas sobre estar em movimento. É sobre essa convicção que te puxa de volta, esse desejo que aumenta, essa transformação que molda seus pensamentos, essa obediência que te custa, esse amor que reflete Cristo e essa esperança que te mantém de pé. Se você vê esses sinais brotando na sua vida, mesmo que ainda de forma imperfeita, anime-se. Deus está trabalhando em você. E se você sentiu que esses sinais estão ausentes, não se desespere. Deixe que essa percepção te puxe para mais perto dele agora mesmo. Deus não revela a verdade para te condenar, mas para te convidar a entrar. Ele quem começou a boa obra e Ele é fiel para terminá-la. Agora, eu quero muito saber de você que chegou até aqui.
Qual desses sinais você mais tem sentido na sua caminhada ultimamente? Comente aqui embaixo a palavra evidência para eu saber que você faz parte desse grupo que busca um relacionamento real com o Pai. Entender esses sinais é fundamental para que você não caminhe ansioso, mas sim com a paz de quem sabe quem é. Se este conteúdo falou ao seu coração e te trouxe clareza, não saia sem deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam dessa confirmação. E se você quer continuar mergulhando nessa presença e entender mais sobre o que Deus quer fazer na sua vida, clica nesse próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Eu te espero lá para continuarmos essa conversa. Que Deus te abençoe profundamente.